Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Projeto Educabalsas. E na aula de hoje vamos falar sobre triângulos. Essa aula é voltada aí para os alunos do 8º ano, a unidade temática a ser trabalhada vai ser geometria. E vamos demonstrar propriedades de quadrilátero por meio da identificação da congruência de triângulos. E também vamos aprender a conhecer as propriedades de lados e ângulos em triângulos e conhecer os casos de congruências que existem entre triângulos. Tá, vamos começar aqui falando dos elementos de um triângulo, né? O triângulo, necessariamente, do que se trata? É um polígono, né, formado por 3 lados. E para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado a respeito dos triângulos, é necessário que nesse primeiro momento nós entendamos aí os elementos que compõem o mesmo, né? Então vamos lá, vamos começar aqui. Todo triângulo possui vértices, e aqui nós vamos destacar esses vértices. Aqui, por exemplo, o vértice vai ser o encontro aqui entre 2 ladinhos aqui do triângulo, esse pontinho aqui de encontro. Então eu tenho o vértice A, vou colocando aqui no quadrinho, tenho aqui o vértice B, e nesse triângulo aqui eu tenho o vértice C, certo? Os lados, deixa eu colocar em outra cor aqui para ficar melhor. O lado, eu tenho o lado AC, para esse triângulo. Eu tenho o lado BC. E nós temos aqui o lado BA. Tá? Aí vamos lá, os ângulos internos. O ângulo, vamos entender como ângulo interno, essa região aqui, compreendida entre esses 2 lados. Ela é formada aqui, pelo lado, o vértice e o outro lado, tá? Então tem, o ângulo A, nós vamos representar aqui por letra maiúscula com esse símbolozinho aqui em cima, o circunflexo lá na língua portuguesa. Temos aqui o ângulo B e o ângulo C. Como ângulo externo, que ele vai ser aqui o suplementar, né, desse ângulo interno, ou seja, o ângulo que somado com esse interno soma 180 graus. Eu tenho esse ângulozinho A minúsculo, tenho o B minúsculo e temos aqui o C minúsculo. Tá? Esses são os elementos que compõem o triângulo. Para que a gente possa fazer esse estudo a respeito dos triângulos, é necessário que você tenha realmente compreendido esses elementos aqui, tá? Então vamos lá, vamos para a classificação dos triângulos. O primeiro tipo de classificação nós vamos ver como eles são categorizados aí de acordo com os lados que possuem, tá? A medida dos seus lados. Então vamos lá. Um triângulo ele pode ser dito escaleno quando todos os seus lados têm valores diferentes. Por exemplo, eu tenho um lado dele aqui com a medida, aqui vamos supor 2, esse outro lado aqui é 3, e esse outro lado aqui mede 1. Portanto, os 3 lados são diferentes, possuem medidas diferentes. Então, ele é dito escaleno. O triângulo é dito isósceles quando ele possui 2 lados de mesma medida. Tá? Perceba aqui, tem um tracinho, tem outro tracinho. Então, o que indica que esse lado tem a mesma medida desse outro lado. Portanto, ele é isósceles. E um triângulo ele é dito equilátero quando possui 3 lados iguais. Tá? Então, quanto à medida dos seus lados, um triângulo ele pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. Tá? Agora vamos ver como ele se classifica de acordo com a medida de seus ângulos. Quanto à medida dos ângulos, ele pode ser dito acutângulo quando todos os ângulos têm valores menores que 90 graus. Veja aqui, 70 é menor que 90, 30 é menor que 90 e 80 graus é menor que 90. Todos os 3 ângulos internos têm valores menores que 90 graus, portanto, esse triângulo é dito
acutângulo. Ele é dito retângulo quando possui um ângulo de 90 graus. Ó. Ângulo de 90, portanto, esse aqui é dito retângulo. E ele é obtusângulo quando possui um ângulo maior do que 90. Ó, perceba que aqui eu tenho um ângulo de 130 graus. Então, esse triângulo é dito obtusângulo. Então, quanto aos ângulos internos, o triângulo pode ser classificado em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Tá? Agora vamos entender aqui como de fato ocorre essa questão da congruência. E o que é congruência de triângulos? Tá? Dois triângulos são ditos congruentes quando as medidas de seus lados e de seus ângulos são iguais. Tá? Necessariamente você pode entender o seguinte, quando eu consigo sobrepor dois triângulos, se pegar um triângulo e colocar por cima do outro, eles ficam justapostos. Ficam um por cima do outro, certinho, certo? Eu digo que eles são congruentes, tá? E essa relação, essa ideia, essa noção de congruência, ela é válida para qualquer figura, tá? Se você consegue sobrepor uma sobre a outra, então essa figura é congruente. Só que o que a gente vai ver agora é o seguinte, a gente vai ver situações em que não necessariamente isso aí está bem colocado, está às claras. Então, surgem alguns casos de congruência em que, por meio de algumas propriedades ou de algumas regrinhas, né, você pode observar se os triângulos são ou não congruentes, sem necessariamente você tenha que saber a medida de todos os lados, de todos os ângulos, para chegar a essa conclusão. Tá? Então, vamos ver o primeiro caso aqui de congruência. É quando eu tenho três lados de um triângulo. Eu estou comparando dois triângulos, e nos dois eu tenho a medida dos três lados, tá? Então vamos lá, observe que nesse primeiro triângulo aqui, ó, esse triângulo ABC, o que eu tenho? Ó? Eu tenho aqui a medida desse lado BA, mede 3, a medida de BC é 1 e a medida de AC é 2. Quando você vai para esse outro triângulo aqui, esse segundo triângulo, o triângulo MNP, você observa o seguinte, ó. A medida de MN é a mesma de AB, ó, 3. Tá? Vou destacar aqui. A medida de AB é 3, a de MN também é 3. Tá? Aí você observa o seguinte, ó, que a medida de AC é a mesma de MP. E a medida de BC é a mesma de NP. Tá? Ó, de BC é a mesma de NP. Portanto, aqui eu tenho um caso lado, lado, lado. Ou seja, existe uma congruência, certo? Existe uma congruência entre os lados correspondentes dos dois triângulos, tá? Então, esse triângulo aqui, sem necessariamente eu tenha conhecimento da medida de seus ângulos, eu consigo afirmar que eles são congruentes, porque as medidas dos lados correspondentes são iguais, tá? Então, esses dois triângulos são congruentes. Então vamos lá, vamos para mais outro caso de congruência. O segundo caso é a relação que você vai observar nessa sequência. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então você vai observar um lado, na sequência o ângulo e na sequência o lado. Então vamos lá, eu tenho esse triângulo ABC. Ó, você observa o seguinte, que o lado AB mede 3. Aí esse ângulozinho B é 2 tracinhos e o lado BC mede 1. Vamos olhar na outra figura agora. Você observa ó, que o lado MN mede 3 também, olha, igual o AB. O N, o ângulo N é 2 tracinhos, o que indica que tem a mesma medida do outro ângulo lá, o ângulo B. E esse lado BC também mede 1, assim como aqui, ó. NP, tá? Os dois tem um como medida, tá? Esse tracinho aqui é só para indicar que os valores são iguais, tá? É uma abstração aqui para indicar que eles têm a mesma medida. Então, o que você observa nessa situação? Que ele vai obedecer esse caso de congruência, lado, ângulo, lado, ou seja, o lado é congruente, o ângulo também, e o outro lado é congruente. Então, não há necessidade de que eu saiba o valor desse ângulo, ou desse lado e desse outro ângulo para
afirmar que esses dois triângulos são semelhantes. Você vai observar o caso de congruência de triângulo e você pode dizer com toda precisão que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Aliás, são congruentes, desculpa, são congruentes, tá? São semelhantes também, mas aqui no caso a gente está estudando congruência. Vamos lá. Terceiro caso. O terceiro caso, você vai observar a sequência ângulo, lado, ângulo, tá? Você vai observar um ângulo de um triângulo, na sequência o lado e o ângulo, nos dois triângulos. Então, observa o seguinte, ó, para esse primeiro triângulo aqui, ó, eu tenho o ângulo B, mede um tracinho, esse lado BC mede um tracinho, e esse ângulo C mede 2 tracinhos. Vamos ver se a gente consegue observar esse mesmo padrão no outro triângulo, tá? Observa o seguinte, ó, o ângulo S, um tracinho, lado ST, um tracinho, assim como o BC, e o ângulo T, 2 tracinhos, tá? Então, eu posso concluir que esses dois triângulos são congruentes, atendendo esse terceiro caso de congruência de triângulo, em que eu vou ter que observar ângulo congruente, lado congruente e ângulo congruente, tá? O caso ALA, certo? E vamos aqui para o quarto caso de congruência de triângulos, que é o lado, ângulo adjacente e ângulo oposto, tá? Vamos verificar essa sequência aqui para classificar o triângulo aí, se ele é ou não congruente, tá? Como congruente ou não. Então vamos lá. Vamos observar primeiro o lado, no primeiro triângulo aqui, ó. Nesse primeiro triângulo eu tenho, ó, esse lado mede 1, no segundo triângulo, ó, 1 também, tá? O que indica aqui, um tracinho, indica que esse lado tem a mesma medida desse. Aí na sequência eu tenho ângulo adjacente. O que quer dizer necessariamente ângulo adjacente? Um ângulo que está mais próximo aqui, tá? Nessa sequência, ângulo vizinho, certo? Então, o mais próximo aqui nessa sequência é o ângulo B, 2 tracinhos. Observa no outro triângulo também, ó, que tem 2 tracinhos o ângulo B, certo? Então, por enquanto, está atendendo a lógica aqui, só falta confirmar se o ângulo oposto também é congruente, ou seja, se ele tem a mesma medida. Se ele tiver a mesma medida, então fechou e o triângulo é congruente. E é o que se observa, ó, na letra A, aliás, no ângulo A, eu tenho aqui um tracinho e no ângulo M um tracinho. Então a sequência, ó, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, confirmamos aqui a congruência desses dois triângulos, tá? Beleza. Agora vamos lá. Vamos para uma aplicação aqui de congruência para a gente entender melhor qual a importância de se verificar essa questão de ser ou não congruente dentro da resolução de um problema, tá? Assim, essa ideia de congruência e semelhança de triângulo muitas vezes confunde um pouco, mas entender os casos de semelhança de triângulo ajuda em questões como essa aqui que a gente vai fazer. Então vamos lá. Na figura, essa figura aqui, ó, AB, esse lado AB é paralelo a DE, certo? É o significado aqui dessa expressãozinha. E C, esse ponto C, é o ponto médio de AD, desse segmento aqui, AD. Determinar os valores de x e y. Quero saber quanto é que mede x e quanto é que mede y. Então vamos lá, vamos por parte. Ele diz que C é o ponto médio de AD. O que significa dizer isso? Significa dizer que C, ele divide esse segmento AD, esse segmento que começa aqui no A e vai até no D, no meio. Ele é o ponto médio, certo? É o ponto que divide esse segmento no meio. Tá. Então, se ele divide o segmento no meio, quer dizer o seguinte, que a medida desse segmento A até C é a mesma de C até D, certo? Tem a mesma medida. Beleza. E tem outra coisa aqui que o C também vai entregar para a gente. Ele é o ponto em que faz com que esses dois ângulos aqui sejam opostos. Ó. Então, quando eu tenho dois ângulos opostos por um vértice, por um mesmo vértice, significa dizer o quê? Que esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, certo? Tanto esse ângulo quanto esse têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, né? Então, vamos lá. Agora, vamos tentar lembrar lá os casos de congruência de triângulos e ver se
vai nos ajudar aqui nesse exercício. Vamos lá. Observa o seguinte, para esse triângulo ABC, eu tenho, eu não conheço esse ângulo, tá? Eu tenho esse ladinho aqui x, esse aqui é 60, tracinho e tracinho, né? Vamos ver se esse padrão, de algum modo, se repete no outro triângulo, tá? Então, observa que eu tenho 60 graus aqui também, na sequência tracinho desse lado e tracinho aqui no ângulo. Se você observar, essa sequência ela tem no outro triângulo também. E é a sequência ângulo, lado, ângulo, que é o quê? É um caso de congruência de triângulos, não é isso? É um caso de congruência de triângulo. Então, se confirma essa congruência nos elementos do triângulo, nessa sequência, então significa dizer o quê? Que esses dois triângulos são congruentes, não é isso? Se são congruentes, o que eu tiro aí como conclusão? Que os lados correspondentes e os ângulos correspondentes têm a mesma medida, são iguais, né? Então é isso que a gente vai procurar. A gente vai procurar essa correspondência aí. Então vamos lá. Observa que eu tenho um ângulo de 60 aqui, não é isso? E veja que o lado oposto a esse ângulo de 60 é o 7, não é isso? O 7 que está aqui na frente, tá? Então vamos olhar para o outro triângulo lá, que ele é congruente. Olha, observa que o 60 está aqui e o lado oposto dele é o y. Significa dizer o quê? Que se eles são congruentes, então significa dizer que esse y corresponde ao 7 no outro triângulo. Então y é igual a 7. Vamos lá. Vamos olhar outra situação agora aqui. Estou querendo saber quanto é que mede esse x. Observa que o ângulo aqui, esse ângulo com tracinho, o lado oposto dele é x. Vamos ver no outro triângulo. O oposto a esse tracinho aqui é o 5. Significa dizer o quê? Que x é igual a 5. Tá? Então temos aqui as medidas que estavam faltando. X igual a 5 e y igual a 7. Bem, vamos para esse segundo exemplo aqui, em que a utilização dos casos de congruência de triângulos vai ser importante para que a gente possa resolver, tá? Então vamos lá. Identifique o par de triângulos congruente entre os triângulos abaixo e justifique sua resposta, tá? Já vai justificar através do uso daqueles casos de congruência de triângulos que acabamos de ver, certo? Vamos lá, vamos numerar primeiro aqui os triângulos. Vou chamar esse aqui de triângulo 1, esse outro aqui de triângulo 2 e esse aqui de triângulo 3, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos observar a sequência aqui, tá? Em que se apresenta aqui. Porque observe que nem todos os triângulos estão se apresentando aí. Aliás, nos 3 triângulos não se apresentam todos os lados. Porque se apresentasse todos os lados, como ele já em todos os 3 tem os ângulos, seria muito fácil, né? Você observar se os lados têm a mesma medida, se os ângulos têm a mesma medida. Se eles têm as mesmas medidas, significa dizer que são congruentes. Mas não é o que se observa aqui. Nos 3 triângulos estão faltando a medida dos lados. Então, vou ter que observar os casos de semelhança de congruência de triângulos para poder fazer essa classificação, tá? Então, vamos aqui. O que eu tenho aqui nesse primeiro triângulo? Tem a sequência ângulo, lado, ângulo. Então, é a sequência ângulo, lado, ângulo, certo? Então, vamos lá. O que eu vou observar primeiro? Se os ângulos são iguais. O que você observa é que os 3 triângulos têm 45, 60 e 75. 45, 60 e 75. 45, 60 e 75. A partir desses ângulos, a única conclusão que eu chego é que eles são semelhantes. Ainda não dá para saber se são congruentes. Então, vamos lá. Para a gente observar se são congruentes, vamos observar essa sequência aqui, ângulo, lado, ângulo. Observa nesse primeiro triângulo, 45 graus, 35, 60. Vamos ver se isso se confirma no segundo. 45 graus, 35, 75. Tinha que ser 60 aqui, né? Para eles dois serem congruentes. Então aqui eu já descarto. Vamos comparar o primeiro com o terceiro. Eu tenho aqui, 45 graus, 35, 60. Então qual a conclusão que eu chego? Que esses 2 triângulos aqui são semelhantes e o caso de semelhança aqui é o ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulos congruentes e lados congruentes, tá?
Bem, pessoal, chegamos no final aí de mais uma aula. Hoje falamos sobre triângulos, é uma primeira aula ainda, vamos ter ainda mais uma a respeito desse assunto, para que a gente possa reforçar alguns pontos aí que ficaram de fora. Aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau.